Agora vamos às orientações do direito previdenciário. Mais uma vez tenho a alegria de receber aqui a doutora Fernanda Binitti, ela que nos traz importantíssimas observações nessa área. E hoje falaremos especialmente para você que está chegando aí às vésperas da aposentadoria, você que não tem todas as informações necessárias. A doutora Fernanda gentilmente vai nos atualizar sobre isso. Doutora Fernanda, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao nosso Farol. Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes do programa Farol, bom dia Roberto, e como aos costumes às terças-feiras, para debatermos, conversarmos sobre direito previdenciário e INSS. Doutora Fernanda, eu ainda percebo muita gente que vem com aquela história, né, encontro com amigos e vem, puxa vida, faltam 3 anos, né, para minha aposentadoria e eu preciso agora subir o meu registro na carteira, melhorar esse rendimento e tal. Ou seja, muita gente ainda mantém aquela ideia que os últimos 3 anos são os que contam. O que a senhora tem a dizer sobre isso, doutora? Então vamos lá. Por que isso? Porque existiu um período... Normalmente as pessoas são mais antigas. E aí, a forma de cálculo em que era calculada a aposentadoria, o período básico de cálculo, para se chegar no valor da aposentadoria, levava-se em conta apenas os últimos 3 anos. Então, o que a pessoa fazia? Ela pagava no mínimo, pagava um valor baixo, e quando ela chegava próxima de se aposentar, ela aumentava para o teto, aumentava um valor, já que era considerado no cálculo apenas os 3 últimos anos. E aí ela teria um bom valor de aposentadoria. Só que isso já há muito tempo já foi modificado. E as pessoas ainda têm essa ideia de que se chegar perto da aposentadoria e aumentar nesses 3 últimos anos, já vai repercutir, receber conforme apenas esses últimos 3 últimos anos. Mas isso não é mais assim. Antes da reforma da Previdência já não era e agora também não é. Por quê? Antes da reforma da Previdência, o cálculo feito, ele não leva mais em consideração os últimos 3 anos apenas. E ele se considera a partir de julho de 1994. Por que a data julho de 94? Foi a data em que surgiu o Plano Real. Então, para que o cálculo da aposentadoria fosse feito sempre na moeda real, sem precisar ter conversão de valores, a lei estipulou que o período básico de cálculo é de julho de 94 até a data da entrada do requerimento. Isso antes da reforma, isso eu estou falando antes de 2019, e isso continua prevalecendo agora depois da reforma. Então não adianta aumentar só os 3 últimos anos, porque isso diluído em todo esse período, de julho de 94 até, por exemplo, 2021, é um período maior, então vai levar em consideração a média de todos os valores a contar de julho de 94 até a data do requerimento, até quando a pessoa pedir a aposentadoria dela. Então, tudo isso é diluído no cálculo. Por isso que é necessário, que é importante a pessoa fazer um planejamento e verificar qual é a estratégia para ela aumentar, para verificar qual o valor que ela pode receber da melhor aposentadoria, já que é uma média de todos esses meses a contar de julho de 94. O que mudou da reforma da Previdência antes de 2019, depois com a reforma, não foi a parte de julho de 94, que isso já era assim e continuou mantendo. Só que antes da reforma, esse cálculo para chegar na média do valor do salário da pessoa era julho de 94, só que eram utilizadas 80% maiores contribuições. Ou seja, havia um descarte das 20% menores contribuições a contar de julho de 94 até a data da entrada do requerimento.
Com a reforma, manteve-se que inicia-se o cálculo, o período básico de cálculo, a partir de julho de 94, só que essa média aritmética não tem mais esse descarte. Então, é 100%. Todos os meses, todas as contribuições de julho de 94, agora, né, até a data da entrada do requerimento, se somam e se divide. Essa é a diferença de antes da reforma para agora. Antes era interessante porque as contribuições menores, que estavam dentro daqueles 20%, elas eram descartadas. Agora não se descarta mais. Todas as contribuições, a contar de julho de 94 até a data da entrada do requerimento, se levam em consideração no cálculo. Mas fazendo um planejamento, tem como verificar e achar saídas para ter uma boa aposentadoria. Exatamente, é isso que eu ia te perguntar. Eu ia pedir para a senhora repetir exatamente essa principal, e esse é um ponto muito importante aqui do nosso bate-papo. Esses 20% antes da reforma e agora como está sendo feito esse descarte, doutora Fernanda, por favor. Tá. Antes da reforma, então vamos lá, de julho de 94 até a data do requerimento, como que se chegava no valor? Pegavam os valores de mês a mês. 94, por exemplo. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, todos os meses. Só que desses meses, se achava a quantidade de meses que tinham e 80%, as 80% maiores contribuições se somavam e dividia pelas 80% maiores. Então, se fazia uma média aritmética simples das 80% maiores contribuições a contar de julho de 1994. Isso era bom porque jogava fora, descartava as 20% menores contribuições. E como que a gente sabe quais eram as menores contribuições? Isso de acordo com os dados da pessoa, se verifica qual contribuição era menor com reajuste. Um exemplo, uma é 1.000, outra é 1.100. A de 1.000 nesse exemplo ia ser descartada, a de 1.100 ia ficar. Dentro, quanto que podia se descartar? 20%. De quanto? De quantas contribuições a pessoa tivesse. Então, se ela tivesse 100 contribuições a contar de julho de 94 até 2021, por exemplo, ia descartar 20%. Então, contavam a quantidade de contribuições, achava as 80% maiores e fazia uma média dessas 80% maiores contribuições. E as 20% menores se descartavam, jogavam no lixo, não era utilizada. Com a reforma, o que a reforma fez? Não se descarta mais nada, soma e divide tudo, maior ou menor, na íntegra. Perfeito. De julho de 94 até hoje. Mas mesmo assim tem outros instrumentos que a reforma trouxe que não tinha antes da reforma, que é uma boa opção para a pessoa poder calcular um bom valor de aposentadoria. Ela não foi de todo ruim a reforma. Por exemplo, a reforma trouxe uma regra que chama descarte automático. Isso é novo, não existia antes, nunca existiu. E o que significa isso? Que podem descartar tantas contribuições quantas necessárias acima do tempo mínimo preciso. Ou seja, a partir de 15 anos, que é o mínimo de carência de tempo mínimo que precisa para qualquer modalidade de aposentadoria, pode-se descartar o restante dessas contribuições, desde que mantenha esse mínimo de 15. Uhum. Tá, mas, por exemplo, por que isso é interessante? Porque, às vezes, um exemplo, a pessoa, ela tinha já os 15 anos de contribuição antes de julho de 94, tá? E aí, nesse exemplo que eu estou citando, só para poder facilitar, pega uma pessoa com 15 anos de contribuição antes de julho de 94 e depois de 94, essa pessoa pagou só o mínimo.
O que pode fazer? Descartar essas contribuições todas do mínimo, depois de julho de 94, e se a pessoa pagar só uma contribuição no teto, por exemplo, aí ela vai fazer a média em cima dessa contribuição do teto e vai descartar as outras. Desde que ela tenha pelo menos 15 anos. Os 15 anos. Agora, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, ela precisa de uma única contribuição no teto. Uhum. Mas porque nesse exemplo ela já tinha os 15. Certo. Agora, se a pessoa tiver 14 anos, ela precisa ter pelo menos 15. Ela vai precisar ter mais contribuições altas para poder descartar, então pelo menos mais um ano. Mas é aqui que está o que muita gente fala, que é a aposentadoria milagrosa, etc e tal. Por quê? Porque às vezes com uma única contribuição no teto, se aumenta o valor do benefício, descartando todas as outras menores. Perfeito. Claro que aí aqui se fazem várias simulações para verificar, descarta 1, 2, 3, 10, 20, 30, quanto que fica a renda, a aposentadoria da pessoa conforme o número de descartes. Porque o descarte pode ser descartado quantas forem necessárias para melhor benefício. Perfeito. E aí são várias simulações. Mas essa regra do descarte automático, ela veio com a emenda constitucional 103, que é a reforma da Previdência, e é algo novo. E ela, bem estudada, ela dá para ser feito um planejamento para a pessoa verificar a melhor forma de aposentadoria. Se ela pagar uma contribuição, 2, para quanto que vai ficar. Além dessa possibilidade do descarte automático, que está previsto no artigo 26 da emenda constitucional 103, existe também como fazer um planejamento de aposentadoria. Perfeito. Dá para planejar a pessoa assim, se ela pagar sobre o mínimo, quanto que ela vai receber? Se ela pagar sobre 2 salários mínimos, pagar sobre 3, sobre 4, sobre o teto. E ali projetar o valor futuro da aposentadoria dela de acordo com essas contribuições. E também dá para calcular um comparativo entre todas as regras de aposentadoria. Por pontos, transição, por idade, enfim, quanto a pessoa receberia em cada uma dessas regras, quanto ela teria que pagar para o INSS, quanto ela teria de retorno de investimento. Entendi. Isso eu acho bem interessante, porque mostra ali, por exemplo, a pessoa vai receber 500 mil do INSS até o fim da vida dela. E ela falta ela pagar mais 30 mil, por exemplo, até ela completar os requisitos. Então, mostra o estudo do retorno financeiro, ele mostra em gráficos de todas as 5 regras que são as que estão valendo para se aposentar, o retorno, quanto a pessoa ganharia em termos financeiros, quanto ela investiria e quanto ela teria de retorno até 80 e poucos anos. Perfeito. Aí dá para ela calcular e ela se projetar se ela vai ter interesse em fazer, aumentar a contribuição para 2, 3, 4 Perfeito, ou não, perfeito. se compensa, se não compensa. Bom, em cima disso... Tudo isso dá para se estudar. Sim, perfeito. Nossa, agora ficou muito claro, principalmente aquela questão dos 80-20, ficou bastante claro, pelo menos para mim, e tenho certeza para todos que nos acompanham. E já deixa a proposta para o nosso próximo tema, para o nosso próximo bate-papo, que seriam essas dicas de planejamento para a pessoa que está prestes a se aposentar. Fechado, doutora Fernanda? Pode ser? Claro. Tá ok, bacana. Então, até semana que vem. Muito obrigado. Ó, lembrando, tudo que a doutora Fernanda Minitti acabou de falar, você encontrará também no Spotify, no podcast da doutora Fernanda Minitti. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Uma ótima sequência de semana, essa semana com eleições na OAB. O mundo dos advogados agitado nessa semana. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Obrigada, eu que agradeço. Um abraço para todo mundo fique com Deus. Até mais. Igualmente, muito obrigado. Amém. É isso aí.